fechar. Não, ali. pra te dizer, pra mostrar pro meu pai que Não é a fácil. coisa não é fácil, não. Não é fácil, mas ele vai ver você desenvolver isso aí de uma forma maravilhosa. Olha só. Deus vai abençoando. Deixa eu me ligar aqui, só um pouquinho, só para estar preparando aqui, sabe? Como que é o negócio aqui na altura certa. Tá bom. Bom, né? Deixa eu ver. O que é ruim às vezes é o som. Ah, é? Som? Fraquinho. É fraco, é? Sobretudo quando tem. Uma turminha? Eu tenho que arrumar um microfone, ver se eu arrumo. Mas é ruimzinho, assim. Quando você se empolga, a gente ouve mais. Ouve mais, é? Eu preciso então de um microfone. Foi uma boa dica essa, isso é um retorno bom. E às vezes eu não sei como é que o pessoal está ouvindo lá de lá. O André não te fala? Ele fala que ele ouve bem, não sei por que o que acontece. Olha, tem é que assim, lugares e o dia lugares. que você estava falando, que eu te ouvi, da última vez, foi quando não tinha ninguém, você estava falando com a câmera. Sim. Ah, no começo? Aí quando chegou o pessoal, aí começou. Aí falou Tá. mais alto. Certo. É isso que eu entendi. Entendi. Mas se tivesse um microfone, você estaria Bem bom, eu vou mais ver se eu... confortável. Tô tentando achar um tipo de microfone aí que dê certo para isso. Mas sabe o que eu acho que eu vou fazer? Curso? Administração. E daí alguém vai me Bom. empregar um dia. Você mesmo. Você Não, mesma. pastor! Você mesmo se emprega como administradora do teu negócio. É tão difícil. Ó, nunca ninguém me quis. Mas isso aí não é o caso. O Como problema não é namorado, isso. pastor, eu não sei. O problema é por que você que querer tanta você mesmo. dificuldade. E aí você vai. Olha, eu caí com o José, caramba, é difícil pra caramba. O pessoal. Isso a gente precisa resolver. Terça-feira eu vou passar aqui. Terça, Você vai estar aí. eu vou estar lá em Campinas. Mas quarta eu vou estar aqui. Não, mas eu tenho terça, eu tenho meus clientes de João Paulo. Eu Hum, tenho fui das 5 às 6h30. Aí eu tava querendo passar aqui, você não tá aí, não? eu vou estar quarta. Aqui tenho lá a economia. Mas aí depois eu vou estar por aí. A semana, né? Mas aí eu não vou poder. E um dia desse tu aparece. Isso é um domingo, né? Domingo. Mas sabe, é assim mesmo. A gente vai batalhando, vai tratando Sabe o das que eu também acho, pastor? Pode falar? Anda quase não. Eu acho que aquele relógio está atrasado, se for ver. Tá na hora? Por aqui são 7 Ah, e é? 2. Acho que aquele atrasou um pouquinho. Mas tudo bem. Então, Não vamos tem lá. problema. Nós já estamos lá, caminhando. E é assim mesmo, viu, Ana Luísa? A gente precisa sempre ter essa ventilação de tudo, né? Hein? Estamos aqui, continuando, né? Na batalha da fé. Pois é. Deixa eu me pegar aquela outra parte da semana passada. Eu não ouvi nada. Semana passada. Você estava mal, né? As pessoas não sabiam que eu fechei, mas presencial, sabe? É melhor, né? O pessoal vai entender o mecanismo. Eu entendi, sim, eu entendi, sim. Ô
Oi, Bi. Tudo bom? E aí, meu? Tá bom, né? Então, estávamos pensando, né? Dia 2. Estávamos pensando sobre o caminho, exatamente esse caminho, né? Essa habilidade para a gente interpretar a história, né? Sim. Olá, irmã Margarida. Alô, Conseguindo? né? Estamos com muito calor, todo mundo. É verdade. Olá, irmãs. Olá, irmã. Pois é, irmão. Foi. Tudo bem, tia lá? Conseguindo ir cada dia, né? No meio desse calor todo. Tá pelo Brasil inteiro. Vamos caminhando. Vamos caminhando. É assim mesmo. Caminhada. Esse cuidado, né, de nós estarmos mantendo o curso, né, da nossa caminhada dentro da palavra de Deus é uma das preocupações maiores do próprio Deus, né, com que o seu povo ele mantenha esse curso, né, ele saiba manter esse curso. Há uma mudança de paradigmas, né? Há uma mudança de ideias na humanidade de alguns 2, 3 séculos para cá, quando a forma de interpretar a história ela passa a ser pela razão, né? Então a forma racional, puramente racional, a razão pura para interpretar a história, ela praticamente gerou um vazio do tamanho da eternidade. Isso é algo extremamente grave, né? O ser humano ele jogou fora a eternidade para interpretar a sua história. Então gerou um vazio imenso, como o vazio de Salomão. Lembra, os irmãos lembram que Eclesiastes diz que se nós ousássemos, como humanidade, gerar uma forma de interpretar a vida racionalmente, né, isto é, puramente racional, nós íamos estar afetando diretamente nós mesmos, né, ia estar gerando um vazio imenso, uma redução extremamente absurda, né, para o ser humano tentar suprir essa dimensão toda
com a sua própria criatividade, o que ele não é possível. Não é possível. Ele vai tentar, né? Ele vai buscar fazer isso realmente, né? Mas ele se tornou um prisioneiro dele mesmo, né? Em que só ele pode gerar a interpretação da vida, da história, de tudo que há. Então, a partir daí, foi um esvaziamento muito grande, né? Que a gente vê acontecer na história da humanidade, e a humanidade se torna extremamente vulnerável também a qualquer tipo de sugestão. Houve tempo, né, que havia uma referência maior que nós, uma referência fora de nós, né, que o ser humano cultivava um tipo de temor fora dele. Não tem mais, né? Não existe mais. O ser humano ele foi amputado, ele perdeu essa grandeza de pensar, né? E jogou ele mesmo na posição de dar a ele todas as coordenadas necessárias para viver, para interpretar os seus dias, o passado e o futuro. É um onisciente, é um Deus, se tornou um Deus, né? Então é claro que isso daí não dá certo e a gente vive esse tempo assim. Nós sabemos, pela palavra de Deus, né, que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso, ela fala isso, né? O mundo está num estado sob o poder, a autoridade, esse tipo de força maligna que impõe a sua maneira sobre a situação humana, né? É claro que, irmãos, a humanidade destituída de qualquer senso de sublimidade, né, qualquer senso de sublimidade, ele se torna o sublime máximo, né? Então, nesse estado, ele fica extremamente vulnerável às forças malignas. E somente o povo de Deus, pelo menos o povo de Deus mesmo, né, o povo que está em Deus, que está no Senhor, andando conforme a palavra, vai poder interpretar a história direito, vai poder interpretar essas situações de maneira correta, vai interpretar o passado, o presente, o futuro de uma maneira correta. Não porque a gente é de alguma religião, não porque a gente tem algum senso transcendente, mas porque o Eterno, esse Criador, tocou em nós, nos chama, que Ele queria fazer isso com todo mundo, todas as pessoas. Não era um ou outro privilegiado, né? Não tem essa coisa de privilegiar, né? O ser humano é chamado por Deus nas suas obras, na sua palavra, na pessoa de Cristo, né? Então, há uma ação diabólica acontecendo sobre a terra, né? Há um ato do diabo acontecendo. Oi, irmão Dan, irmão Daphne. Boa noite. Então, irmãos, houve nisso aí, nesse fato, né, nesse fator de racionalismo puro, né, que o ser humano, a partir de 200, 300 anos para cá, ele toma a frente da sua condução na história, esse racionalismo, então anulou a eternidade. Anulou a eternidade no ser humano. O que vale agora é a razão humana. E ele entrou no vazio de Salomão, lá de Eclesiastes 1, né, que não tem nada para compor a dimensão eterna a nível daquele que tem condições de compor essa dimensão. O ser humano assumiu essa posição. Então é uma desconstrução da verdade, né, irmãos? Houve uma desconstrução da verdade. A razão do ser humano assumindo a frente de tudo, ele desconstrói a verdade, né? E ele então
pela própria ausência da verdade. Não tem mais verdade. Não é assim que o pessoal fala? Pilatos já tinha falado isso, né? O que é a verdade? Quando Jesus chegou a ele, na frente dele, e falou sobre a verdade, ele faz a pergunta: o que é a verdade? E ainda lava as mãos. É a mesma atitude racionalista, a mesma atitude egocêntrica, né, prepotente, que gera isso aí, né? Oi, oi. Olá. Então tem esse novo status humano, né, irmãos? Nós estamos... Oi? Um novo status, uma nova situação da humanidade aí, né? E onde o absoluto, que era comum, a ideia do absoluto, tão natural, tão óbvia, né? Não existe mais. O absoluto agora é a falta do absoluto. Não há mais absoluto. O absoluto agora, na cabeça do ser humano em geral, que a gente está diante dele, cada um que a gente conversa por aí, em qualquer lugar, é a ausência de absoluto. Agora só tem um absoluto para eles, é que não pode haver absoluto. Não pode haver verdade. Não pode. Então, esse lugar que o ser humano se colocou, né, atirando a eternidade fora de si mesmo, atirando a verdade para fora de si mesmo, gerou uma centralidade da razão. Anulou tudo, né? Anulou as grandezas do ser humano, da própria humanidade, né? Nós estamos vendo Apocalipse outro dia, Apocalipse no capítulo 12, né? Apocalipse 12. Então, Apocalipse 12, ele fala lá no versículo 13 que começa uma batalha imensa. Por isso que só o povo de Deus vai poder entender a dimensão histórica da humanidade. O povo de Deus, no sentido de quem é de Deus, como a gente falou aqui. Não é porque está numa religião, né? Não é porque está, aí já falamos várias vezes, numa denominação, qualquer coisa assim. Ainda mais porque um dos processos malignos são as religiões mesmo. São as denominações. Né? São as formas disformes em relação à palavra de Deus. Né? Apocalipse 12, no versículo 13, diz que o dragão, quando se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então o diabo está perseguindo Cristo. Né? Está perseguindo Cristo. E vai perseguir Cristo. Vai perseguir ele logo quando ele nasce. Né? Enfim, desde o início até o último momento da vida de Jesus, ele foi perseguido pelo dragão. Foi perseguido. Mas não só Cristo, não só Cristo foi, e nem a mulher que foi perseguida, são perseguidos. Diz o versículo 17, Apocalipse 12, 17, que o dragão tem uma ira. O dragão, nós sabemos, é o diabo, é o maligno. Na apresentação que Deus faz do diabo, é como uma pessoa cheia de autoridade, é a figura do dragão. Né? Ele tem a autoridade aqui na terra no sentido do problema do ser humano no pecado, então ele tem essa autoridade momentânea. Então, irmãos, aqui no 17 diz que ele se irou contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses descendentes que restaram? Nós. Isto é, explica aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus. Estão vendo? Não dá para ter dúvida.
que o maligno vai tentar contra nós. No começo da era cristã, as pessoas que se entregavam a Cristo, eles tinham uma máxima. Eles diziam assim: bem-vindo para morrer. Você está pronto para morrer. Você se entregou a Cristo, então você vai morrer. Bem-vindo para a morte. Porque, irmãos, não era igual hoje, que todo mundo aí fica sendo evangélico, todo mundo aí fica sendo cristão. Não era assim. Quando alguém se tornava cristão, ele sabia o risco que ele estava correndo. Ele não ia ter mais sossego. Eles tinham, os cristãos no início da nossa era cristã, eles eram tidos por aqueles que falavam em silêncio nos cantos das ruas, falavam baixinho, falavam sussurrando. Eles não falavam alto, porque se falassem alto eram presos, por causa que falassem alto sobre a sua fé. Então eles tinham que falar sussurrando. Mas eram pessoas que tinham uma fé que, se preciso morrer, eles morriam. E sabiam que iam morrer por causa daquela fé, daquela palavra, daquela realidade deles. Eles sabiam que ser a eclesia de Cristo era ser marcado para morrer. Não é bom ser marcado para morrer, para ninguém, mas eles não haviam algo maior sobre eles, na vida deles. Então, por que o diabo ele vai contra os que guardam os mandamentos de Deus, Os que têm os mandamentos de Deus no seu coração, eles têm uma estrutura moral, uma estrutura ética, uma estrutura espiritual, psicológica, tal que essa palavra gera dentro de uma pessoa, que ele não se torna massa de manobra dentro desse mundo. Ele não fica manobrado por nada. Ele não é manobrado por religião, não é manobrado por programas religiosos, por pastores superdotados de capacidades técnicas ou de capacidades de oratória, ou por qualquer argumento. As pessoas são capazes de discernir pela palavra de Deus o que é de Deus e o que não é de Deus, e isso é o suficiente. Agora, isso não convém para o diabo, gente. O diabo, ele quer de fato. Jesus disse isso, não foi? São os 3 alvos do diabo, lembra disso? O ladrão vem roubar, matar e destruir. Isso está em João, no capítulo 10. Então, o alvo, o propósito do diabo não muda. Jesus também, em João 8:44, Jesus disse que o diabo, desde o princípio, desde quando ele foi gerado ali nele mesmo, naquela malignidade, ele é o quê? Assassino. Lembra? Ele é assassino desde o princípio. É claro que quem tem o discernimento dessas coisas não convém ao diabo, claro. Você sabe identificar quem está conduzindo a humanidade para a desgraça. É claro que a humanidade em si mesma, dentro da visão racionalista humana, ela vai ter uma explicação. Ela tem uma explicação técnica, científica. Só que há uma diferença muito grande entre o que é técnico e científico e o que é orgânico. É totalmente diferente. Técnico e científico é matemático. Matemático, tu coloca 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. Isso é matemática, isso é cálculo estrutural de matemática. Agora, quando Deus criou o mundo, Jesus disse, e Gênesis 1 diz também, Gênesis 1 diz que Deus, ele colocou nas coisas a capacidade das coisas de gerar elementos
por elas mesmas, não é assim? Isso é uma capacidade orgânica, né? Em algumas áreas da ciência isso se chama de a capacidade autobiótica. Autobiótica quer dizer a capacidade biológica dela mesma. Existe uma capacidade biológica na coisa de se autorreproduzir. Isso não é técnica, isso não é matemática, isso é orgânica. É algo orgânico. Deus fez assim. Então você não pode raciocinar o orgânico pela ideia técnica, racional, puramente matemática, que hoje está reduzida à mente humana. Né? Então tudo aquilo que ele não medir, tudo aquilo que ele não calcular, ele não aceita. Então, amados, é claro que a multidão hoje em dia está, no modo como o diabo está conduzindo a humanidade, no modo como o diabo está fazendo, como diz aqui no capítulo 13, Apocalipse 13, no 1, a gente tem outra, estamos fazendo uma recordação, mas misturado com algumas coisas novas, importantes, para a gente estar sendo habilitado pela palavra de Deus a continuar interpretando a história direito, né? E a gente não ficar por aí perdido no meio de milhões de opções equivocadas, né? Então aqui no capítulo 13 diz assim, vocês lembram que o capítulo 13 começa no fim do 12, né? No fim do 12 começa assim, ó, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso aí é o começo do 13, tá? Na Bíblia original é assim, no grego. Já falamos uma vez aqui que quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, os grandes hemeneutas e exegetas das Escrituras, eles dizem que quem fez isso devia estar andando a cavalo. Então ele aqui, não, ele sabia onde que era, mas falhava, né? Então tem coisas meio esquisitas. Se você ficar lendo um capítulo, você vai ver que tinha parte um pouco para trás e um pouco para frente. E por que fizeram isso? Foi errado, algumas coisas erradas, né? Isso não foi inspirado pelo Espírito Santo, a divisão da Bíblia. O que foi inspirado foi a palavra e não a divisão dela, né? Mas isso aí ajuda a gente a entender por que o 13:1 começa no fim do 12. Entende? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Se pôs em pé é a besta, né? E essa besta tinha 10 chifres. Isso aqui é importante relembrar, que nós já falamos isso. São os corregentes que vão existir junto com a besta. São os corregentes, aqueles que vão ajudar a administração da destruição das capacidades humanas. Aqui está escrito, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Sim, sim. E se pôs em pé sobre a areia do mar e viu emergir. Tá, isso mesmo, tá certo. Mas um pouquinho só diferente, assim, alguma colocação de algumas letras, né? Mas é a mesma coisa, né? Talvez pode dar a ideia de que quem ficou de pé foi o anjo do Senhor, ou foi João, ou foi a besta. É isso que eu entendi. Qual será deles? Né? Foi um anjo. Depois ela que subiu do mar. Tá, agora isso é. Tudo bem. Mas o caso é que a besta ficou lá, surgiu do mar, né? Ficou lá. E 10 chifres. O que eu quero chamar a atenção aqui mais é sobre os 10 chifres, que são uma quantidade de pessoas que vão reger junto com o diabo. É claro, a gente sabe pela palavra de Efésios e por outras palavras que o diabo é um espírito. Ele não tem corpo. Até Efésios também fala isso, que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Né? O ser humano deveria ter isso na mente, mas ele não sabe isso, ele não consegue ver. Mas o cristão deveria ter, mas também ele não pensa muito nisso, não sabe direito isso. Mas o fato é que o diabo, como um ser espiritual,
ele está agindo sobre a terra e vai ter ajudantes, corregentes. Esses corregentes, a função deles é estar agindo na humanidade, como a gente vê aqui, para rebaixar a capacidade da humanidade de pensar. Para deixar as pessoas cada vez mais sem capacidade de... que a sua inteligência se reduza, se possível a nível quase idiota, né? No termo psicológico da idiotice, onde a pessoa facilmente é enganada, né? Ele não tem condições, capacidades críticas, ele nem liga. A maioria das pessoas hoje, irmãos, nem liga para nada em termos críticos, em termos de avaliar se tal coisa é certa ou não é certa, né? A massificação da iniquidade sobre as mentalidades é tal que as pessoas já estão lá embaixo, no mínimo múltiplo comum, mínimo denominador comum, mental, espiritual, psíquico, tudo assim, né? Então é lamentável, né? Claro, terrível. E 1 Timóteo também fala sobre os atos malignos, né? 1 Timóteo 4, que são avisos extremamente importantes para o povo de Deus. O que está acontecendo sobre a terra nos últimos dias? O que está se passando sobre a terra? Então, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Vocês lembram que teve uma batalha anunciada, né? Lá no capítulo 12, fala da perseguição da mulher, do filho da mulher que é Cristo e daqueles que amam a Deus. É uma batalha anunciada, escrita, falada e tudo. Então aqui está acontecendo essa batalha, com mais detalhes a gente está vendo. Como é que isso está sendo? No 4.1 diz: o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Quer dizer, a fé não vai ser possível ser guardada por muita gente que diz ter fé. A fé em Cristo, a verdadeira fé. Tem gente que não vai ficar nessa palavra. O que faz surgir a fé no coração de alguém? É a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, essa fé, a pessoa não vai querer mais. Alguns vão deixar isso de lado, não vão querer que a palavra dirija eles. Eles vão preferir outras interpretações, outras ideias que não centraliza na palavra. Isso é apostasia. Isso é divórcio. A palavra apostatar é divorciar, separar. Quer dizer, a palavra para lá, eu não quero a palavra de Deus regendo minha vida, gerindo nada. O que tem que reger pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa, menos a palavra. Então, diz aqui assim, ó, por que que isso acontece? Por que que a pessoa perde a vontade da centralidade na palavra? Por quê? Diz aqui no versículo 1, porque há uma predisposição dessas pessoas à obediência, mas obediência a quê? A doutrina. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, né? Gente que vai sair para ensinar aquilo que não é da palavra. Mas de um jeito bem sutil, bonito, sim, tem que ser. Atrai. Revestido de vários artifícios. Aqui, né, de doutrina do demônio, nossa, deve ser uma coisa terrível. Não. Pode ser uma coisa bem agradável. Claro. Né? Então, no 2 diz assim: existem pessoas que estão vestidas de uma máscara, né? A palavra hipócrita é a pessoa está na frente de alguém com um rosto, vamos dizer assim. Isso é o termo original da palavra, né? Mas dentro, por trás da máscara, é outro rosto, hipócrita.
Então, há pessoas que, como você falou, vai aparentar, é que nem aquela máscara do teatro, né? Tem uma máscara de sorriso e uma máscara de tristeza. Se põe, mesmo que a pessoa não está alegre, ele está sorrindo com aquela máscara. Isso é muito usado quase que sempre para lembrar essas coisas, né? Que o palhaço que sorri, às vezes chora, aquela coisa, né? Então, nesse caso aqui, Jesus está usando essa figura para lembrar que pessoas vão estar assim, aparentando que estão levando algo de Deus e na verdade não estão, né? As pessoas vão falar mentiras e essas pessoas, a mente dessas pessoas, para chegar nesse estado, tem que ter acontecido algo na mente dessas pessoas. Então, nota o que aconteceu aqui, o que a gente tem falado, assim, a redução da mente da pessoa, tirar a capacidade da pessoa de inteligência, capacidade crítica. Isso é usado a palavra esclerose, que é aqui a palavra esclerose aparece aqui, a palavra cauterizada, a mente da pessoa está queimada, endurecida, esclerosada. Ele não raciocina, não tem flexibilidade mental, ele não consegue olhar para algo que está sendo falado, ele não consegue mais olhar para algo que está sendo falado ali e raciocinar contra, ou pelo menos perguntar se é certo ou se não é, né? Se aquilo está de acordo com a palavra de Deus ou se não está. A pessoa já não faz mais isso. Agora, como que processos podem acontecer? Que tipo de processos surgem na história do dia a dia para fazer as pessoas serem assim? E tem vários estudos, irmãos, sobre esse processo, né? São os processos de psicologia de multidão. É um processo chamado lavagem cerebral, né? Como disse, eu estava ouvindo a palavra de um advogado aqui, Ralph Nader, nos Estados Unidos. Ele estava contando uma história incrível, né? Ele estava dizendo assim que ele saiu da casa dele. Eu acho que podemos fazer isso, a mesma coisa. Ele saiu da casa dele e começou a contar quantas propagandas ele via pela rua, quantos outdoor, quantos cartazes, né, ele via. É um exemplo. E ele começou a contar, né, começou a ver, descobriu uma infinidade deles, né, e depois ele foi para um lugar chamado shopping. E quando ele entrou no shopping, ele só viu marca de tudo que é tipo na frente do olho dele. Ele faz um estudo nessa linha de lavagem cerebral, de domínio da mente, né? E a massificação da propaganda faz parte da mídia, né? A mídia, ela trabalha de uma maneira, já falamos aqui várias vezes, inescrupulosa. E ela, então, isso é um exemplo dentro dessa matéria, de como que a mente da pessoa fica endurecida e não consegue mais discernir outra coisa além do que está sugerindo a ele a própria propaganda. Então ele se torna um consumidor tratado pela mídia que vem sobre ele, dizendo que ele precisa daquilo, e quando ele anda, ele vê propaganda daquilo. Entende a ideia? Existe um negócio que eu ganhei outro dia chamado Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, o direito de você de consumir. Não existe uma cláusula lá dizendo você tem o direito de não consumir. Não tem essa cláusula. Você tem o direito aberto, absoluto de consumir. Você não pode ser um não consumidor. Você tem que... Quanto mais gastar, melhor. E aí, é claro, para você gastar, você é bombardeado com a mídia, com a propaganda. Aí você fica naquele meio. Se você não entrar naquele meio, você é tido como um idiota. Porque você não tem o relógio tal, você não tem o sapato tal,
você não tem a bolsa tal, você não tem o carro tal, você não tem sei lá o que, né? O computador, o telefone, o smartphone. O smartphone, na verdade, ele é o dono da pessoa, porque quem é esperto é ele, não tu. A turma já sabe que o smartphone, que o nome dele é esse. Você é usado pelo smartphone, né? Então, isso é um exemplo simples, e é alvo, irmãos, de uma engenharia de estudos, de alcance de mente, de uma maneira impressionante, no mundo inteiro, né? Isso é um exemplo simples, entre tantos outros exemplos, nas áreas de pensamento, por exemplo, de uso de inteligência, né? As pessoas estão sendo tratadas como verificar a vida, como continuar a sua existência, apenas calculando, né, se ele se sente bem ou não se sente bem. Ele não vai pensar se aquilo é certo ou é errado, ele não vai pensar. Ele vai pensar se ele se sente bem ou não. Agora, se é certo, se é errado, isso não tem relevância alguma, né? São situações que estão sendo usadas pelo diabo dia a dia para cauterizar, para deixar a mente das pessoas cada vez menos pensante. Então ele olha aquelas coisas todas nesse mundo que ele está e ele só fica preocupado em ser um marionete nesse meio todo. Ele não está sendo uma pessoa que para e tem a capacidade de pensar se aquilo é certo, aquilo não é certo, se preciso daquilo ou se não preciso daquilo. São situações de exemplo. Pastor, eu acho que uma das palavras que já está sendo aplicada, Sim. né, no mundo atual, tudo é normal. Tudo normal. É. É. Eu acho que já é o começo. Sim, É a bem isso. realidade. É a realidade. A gente tem que ver porque é assim mesmo Isso. que é. A pessoa, no meio de tanta informação, ele acha que sabe, né? Mas informação nunca foi saber. Nunca foi saber. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, olhando a biblioteca, falou assim, veio me visitar, e disse assim, ô pastor, o senhor já leu todos esses livros? Irmãos, as perguntas são fracas. As perguntas são fracas. Então a gente tem que ter amor, porque as perguntas são fracas, né? Então eu tentei ajudar a pessoa a entender o seguinte, assim, quando você tem uma quantidade de literatura e tudo mais, você procura verificar os autores se são realmente corretos e bons, e você vai adquirindo aquela quantidade de literatura de gente que tem capacidade de transmitir algo bom. Não é só ter livro, que não adianta nada, não significa nada, né? Você pode até estar dentro desse consumo louco, né? Mas você adquirindo aquela quantidade exata daquele tipo de gente que pensa daquela forma alta e com condições, não significa que você tem que ler todos eles. Já pensou, irmão, se pegar 3.000 livros, como que eu vou ler 3.000 livros? Não é possível, não tem tempo hábil para isso, né? Mas uma pessoa tem a literatura, ela adquire aquela literatura, e quando você está debatendo determinado assunto, ou está pensando em determinado tipo de assunto, você lembra, você sabe, porque você já folheou, já folhei todos eles, conheço todos eles, cada autor e onde está cada um, né? Mas aí você vai imaginar, eu já tenho um livro naquela área, aí eu vou lá, pesquiso, vou ler sobre aquilo com mais profundidade, né? Uma biblioteca não significa que você tenha que ler todos eles para dizer assim, eu já tenho biblioteca, eu já li tudo. Não é possível, né? Não dá, não é assim que a coisa funciona, né? Mas as pessoas, elas têm uma forma de raciocinar matemática. Ela não tem uma forma orgânica, uma forma de desenvolvimento dentro da capacidade natural das coisas, né? Então tem que ter. Esse advogado, então, ele falou assim para aquele homem que estava fazendo aquela pesquisa sobre lavagem cerebral.
sobre mídia, sobre bombardeio de mídia na mente das pessoas. Ele falou assim, quando é que eu fico livre disso então? Ele falou, é quando você dormir. Isso se você não sonhar. Com aquilo tudo que você viu, né? Então, e a gente vai saber o quando que a gente vai saber as coisas, né? Como é que a gente vai saber? Será que é porque tem uma biblioteca, ou será porque não tem? Será porque leu muito, será que não leu? Né? Então, a informação hoje, se nós formos pensar, a quantidade de informação que existe hoje disponível para nós, né? No Google, por exemplo, se você pôr lá Bíblia no Google, em menos de 1 segundo aparece mais de 1 milhão de páginas. Que isso? Dá tempo de ler tudo isso? É impossível. Em menos de 1 segundo, irmãos, a capacidade, a rapidez com que ele pega todo o banco de dados dele e traz para você, vê lá para você ver quanto que deu de informação para você. Você não vai ler tudo aquilo, não tem como. Mas, será que isso é saber? Né? Será que essa quantidade de informação que vem sobre ti? Não é. Mas as pessoas pensam que sabem, por causa do acesso à informação. Então isso é uma época que a gente está vivendo também, que está modificando o status humano naquilo que ele pensa saber. Mas realmente, será que ele sabe? O saber, a estrutura do saber, né, que Salomão fala sobre isso várias vezes, né? Moisés fala sobre isso várias vezes, que o saber em ti, ele é trazido pela relação com aquele que é o Criador do universo. Isso é sabedoria, né? E que te dá habilidade para interpretar a tua vida de acordo com a verdade absoluta, interpretar o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Isso é sabedoria, isso é saber de Deus. O que está acontecendo comigo nessa trajetória, o que vai acontecer, o cuidado que Deus está trazendo para nós, a palavra dele, para que nós saibamos passar os nossos dias, como Moisés disse, Senhor, eu aprendi a passar os meus dias, eu aprendi, no meio deles, eu quero aprender de ti, eu quero receber de ti, meu coração precisa ser sábio assim, para que eu possa andar na minha existência dessa forma, como tu me deixas saber como deve ser, né? Então, esse cuidado de Deus, nós estamos querendo muito guardar no nosso coração, né, irmãos? Aprender. 1 Timóteo, ele fala dessa operação maligna, procurando alcançar as consciências, para impedir justamente as consciências de procurar acessar algo mais alto, mais elevado. Mas o que faz uma pessoa se manter tão apática? Diz um poeta, acho que era um poeta, que diz assim: o animal sossegado, satisfeito, dorme. O animal satisfeito, dorme. Né? Olha só. Então, satisfazer. Na ideia de uma mente quase animalizada, o que faz a pessoa permanecer assim é satisfazer a pessoa. Né? Diz até um professor amigo meu, ele fala assim: eu fico muito triste, eu fico muito chateado quando alguém sai das minhas aulas e diz assim, estou satisfeito. Ele fala, é terrível, porque na verdade você não, então significa que não tem mais nada para você aprender. Você já aprendeu tudo que tinha que aprender naquilo, você se colocou num patamar de absoluto final. Isso é terrível, porque nós deveríamos sair de uma presença de uma pessoa que está tentando explicar algo e dizer assim, estou agora tremendamente insatisfeito. Né? Preciso muito mais. Muito mais. Né? Esse é um sintoma da saúde. É uma pessoa que está sempre em agonia. É uma pessoa que está sempre em busca, em questões, incomodada. Ele não está satisfeito, ele não está estático, não está parado. Né? Diz alguns estudiosos que a palavra pronto significa em latim defunto. Né? Estou defunto. Quer dizer,
Não preciso mais nada, não preciso comer, não preciso respirar, não preciso dormir, não preciso aprender, não preciso nada. É um defunto. Não, irmão? Então, uma loucura. A gente está precisando sempre. Né? Então, mas o diabo não, ele quer que as pessoas fiquem satisfeitas, deitadas eternamente, de preferência em berço esplêndido, né? Aí, ao som do mar e à luz do céu profundo, né? Fica ali sem fazer nada, como está acontecendo no mundo hoje, né, irmãos? No mundo inteiro. Isso não é um privilégio do Brasil, isso é uma questão mundial, realmente, né? Uma questão mundial. Muita gente tem tentado achar causas políticas para isso, causas políticas, né, para esse emburrecimento das populações, esse tipo de incapacidade. Outro dia eu estava vendo um pessoal, e eu estava conversando com umas pessoas de outro país, e eles estavam dizendo que eles estavam conversando sobre uma pessoa lá bem importante na filosofia, no pensamento humano. E aí guardei isso na minha mente. E outro dia andando por aí, em algum lugar, e as pessoas estavam conversando sobre o beijo gay, sobre a novela das 8, a novela das 9, a família, como é que é aquele nome? A vida, como é que é o nome? Amor da vida. Então, a vida. Irmãos, que mentalidade baixa, né, irmãos? Que coisa que a gente está sendo levado, está passando para dentro das casas das pessoas, né? Uma coisa, isso é só um exemplo, não é só isso, mas tem a qualidade muito baixa, né? Aí pessoas vão comentar o que um diretor de uma obra extremamente ruim joga para dentro das casas, e as pessoas ficam debatendo. Será que podia ser assim? Será que podia ser aquilo outro? Sabe, irmãos, assim, é um nível que vai sendo conduzido as pessoas, ao invés de eles debaterem como que podem entender melhor Provérbios, como que podem entender melhor esse texto de Timóteo, o que está acontecendo com as mentalidades massacradas, onde nós podemos encontrar um debate que possa elevar a nossa condição na arte, na música, na filosofia, na teologia, nos pensamentos, nas grandezas daquilo que Deus nos fez ser. Houve tempo que a humanidade sabia contemplar. Ela contemplava, ela percebia o belo, a beleza das coisas. Hoje, irmãos, se você ficar contemplando, o pessoal acha que você é maluco, né? Se você ficar tentando achar algo belo no sol, ou no pôr do sol, nascer do sol, no mar, ou nas plantas, ou nas flores, ou no ser humano, numa fala de elevada categoria, esse pessoal é maluco, né? Isso não serve. Então o nível está cada vez mais baixo. Então, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, então Paulo também vai expor nós vimos a semana passada isso aqui, né? O mistério da iniquidade já opera. 1 Tessalonicenses 2,7. O mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2. Estão vendo? No versículo 7. Que a gente está. Então, não é assim, não é em toda parte que a gente olha a iniquidade por todo lado, né, irmãos? E ela é tida como normal. Ele está aí, a iniquidade está diante dos olhos das pessoas, as pessoas estão vivendo de uma maneira iníqua, né? E estão achando normal. É uma coisa incrível, tá? Então, o Senhor está tentando nos avisar, nos orientar, né, sobre essa questão desse nosso tempo. A gente precisa interpretar esse tempo direito. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo aí é um pavimento que tem que acontecer como uma das situações do universo, do mundo,
antes do fim. Tem que acontecer. Isso está acontecendo. Então nós somos levados pelo meio disso. Né? Nós vamos entender essas questões desse achatamento humano através da palavra de Deus. Senão a gente não vai entender direito. As pessoas vão ficar procurando mudar métodos de educação. As escolas, irmãos, quanto mais passa o tempo, as escolas estão cada vez com um nível mais baixo. Né? Elas não estão trabalhando dentro das escolas em capacitação de gente para pensar. É gente para produzir, gente para fazer acontecer coisas. E não gente que perceba a sua condição de ser humano, as grandezas que Deus nos deu a ser. Né? Então, anulação da intelectualidade faz parte do mistério da iniquidade. Anular a intelectualidade, anular a capacidade crítica, a possibilidade de pensar, os padrões, mudar os padrões, as virtudes, né? Mudar tudo. É o que está acontecendo. Muita gente sabe que está vendo isso. Tem até pessoas não cristãs que dizem assim, nosso mundo está tão mudado, era bom que fosse igual antes. Tem gente que fala isso. No tempo antigo já não era assim. É claro que a iniquidade, em todas as épocas, ela está evoluindo. Agora ela está num patamar extremamente amplo, mundialmente amplo, né, irmãos? Então, a perversão de todas as esferas. Nós estamos pensando aqui, já vimos, que o mundo já tem uma resposta de onde o mundo veio. Não tem uma resposta? O mundo diz assim, ele veio do nada. Não? Ele fala assim, irmãos, com a maior naturalidade. É como um louco num hospício. De onde veio esse hospício? Do nada. Né? Mas todo mundo, amém. Ótimo. Não, nada não. Ele explodiu. Explodiu. Era no início desse hospício, era um pontinho. Aí um dia explodiu, puf, e olha nós aqui. Não pensou, irmãos? Outro dia uma irmã lá de Campinas pôs uma frase assim, hospício fechado, não insista. Uma plaquinha. Aí eu respondi para ela, os astronautas viram isso no espaço, né? Estava bem na entrada da Terra lá. Não insista, né, irmão? Mas Darwin apareceu e falou sobre isso, né? O Freud vem e fala assim, olha gente, vocês são um bando de animais movidos pelos instintos de vocês. E todo mundo, que bom, todo mundo jóia, maravilha, né? Vamos estudar, irmãos, um dia que der, precisa assistir aquele filme Django. Django sei lá, Livre, Django Livre, né? Ele é meio violento, faroeste, mas tem um pessoal lá do Leonardo DiCaprio, tem um pessoal legal de ver. Mas é impressionante a articulação psicológica dentro daquele filme. E chega um momento lá que é na época da recessão, na época em que havia escravos no sul dos Estados Unidos, e eles então estão ali trabalhando naquela casa, e tem um escravo que está brigando com o outro aqui na sala, e os senhores ali assistindo aquela briga, aqueles escravos fortes, né? Aqueles escravos imensos, pá, brigando e sangrando o outro, até aí quando um começa a vencer, vence, ele fala assim, agora cega ele, ele põe os dedos no olho dele, cega ele, agora mata ele, o outro pega o martelo e pá na cabeça, mata. Não mostra, essa cena não mostra, eu estou falando que ele falou e eu não vi, né? Mas isso é terrível, irmão. Aí o outro fala assim, o outro está telado do lado assim, nossa, você ficou admirado? Diz o Leonardo DiCaprio na cena, né? Você ficou admirado? Você ficou assustado sobre isso? Nem respondeu o cara, né? Viu o filme. Aí ele fala assim, numa outra hora, numa mesa, ele pega um crânio e diz assim, eu serra o crânio e diz assim, isso aqui é o crânio de um negro, né? Esse crânio aqui prova que os negros eles são inferiores aos brancos. E eu vou te dizer uma coisa a mais. Ele fala assim, né? Esse homem aqui, que é um negro antigo da fazenda, fala assim, esse homem aqui,
ele fez a barba do meu pai a vida inteira, com aquela navalha. E eu falava assim, eu não sei por que não matava meu pai. Se fosse eu matava, de tanto mal que meu pai fez para ele. Igual ele estava fazendo para os negros. Né? Então, ele diz assim, é que os negros são inferiores, assim, não sei porque ele não matava. Mas o problema não era o cérebro. O problema é que foi feita uma lavagem cerebral tão forte, tão intensa, que aqueles negros, aqueles dois que estavam lá brigando, se eles se levantassem, quisessem matar aqueles outros todos, matavam. Pela força que eles tinham. Outro dia alguém deu um exemplo de um cavalo, né? Um cavalo, você põe uma corda no pescoço do cavalo e deixa ele lá, e ele fica parado. Né? Então, o ser humano, ele está sendo tratado quase como um animal e quase como muitos já foram tratados em épocas meio recentes, irmãos. A nível de achatar a capacidade até de pensar que pode ser livre. Né? E muitos, quando foram livres, não se veem mais livres. Quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, ele teve que insistir com eles que eles eram gente e levá-los para começar a ensinar novamente a ser gente com a palavra dele. Né? Então é possível um determinado povo ir sobre um outro povo e tratar de tal maneira em poucas gerações que aquele povo vai ficar num estado terrível de ver. Terrível de ver. Não pode ser assim com ninguém. Né? Mas há um esforço realmente mundial do diabo, usando seus corregentes para fazer isso acontecer na política. Tem gente, irmãos, que politicamente ele não pensa mais. Ele ama, idolatra determinado tipo de pessoa, ou de gente, ou de partido, que ele não pensa. É aquilo, acabou. Então, tanto é que o pessoal diz de religião e de política não se discute, de tanto não se discutir, é uma lavagem cerebral, fica tudo achatado. Ninguém pergunta, ninguém estuda, ninguém olha a situação. Né? Teologicamente está igual e está pior, porque a gente vê os cristãos impossibilitados de pensar. Eles não pegam a palavra de Deus e se expõem a essa palavra. Né? Para que a palavra gere gente que pensa mesmo, que tenha condição de, em nome do Senhor, avaliar aquilo ali. Outro dia, tinha um vídeo que puseram na internet, que o André, nosso filho, ele estava vendo, e a pessoa dizia assim, que nós temos que ser judaicos, coisas desse nível. Temos que ter templos estilos judaicos. E aí o cara cita Lucas capítulo 4. Aí o André foi lá ler Lucas capítulo 4, que é o certo. Ele, citando um professor de teologia judaica, ele cita Lucas 4 no Novo Testamento para referendar um estilo de vida, um estilo de templo, um estilo de processo judaico-cristão, para justificar um templo e justificar um tipo de judaísmo no cristianismo. Né? E lá em Lucas 4 é exatamente o texto em que Jesus está dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, ele está lá falando do texto de Isaías, ele acaba de falar o texto de Isaías, e sabe o que acontece? Os judeus se levantam para matá-lo. Mas ele pega uma coisa que não tem nada a ver, porque ele quer justificar uma teologia feita no século XX, 19 na verdade, no século XIX, ele quer justificar a teologia do século XIX, que mantém-se até hoje, século XXI, usando uma torcida, uma exegese, como dizia o meu professor de exegese, Russell Shedd. Ele faz uma exegese e pega aquele lugar, aquela coisa que não tem nada a ver, e diz, olha, Jesus está dizendo que nós temos que ser judaicos e temos que ter um templo. Isso é um absurdo, né, irmão? É um absurdo que fizeram, e muita gente, com aquela capacidade semelhante daqueles povos oprimidos, dizem amém. Nem vai ler o texto. O André foi lá e leu o texto. Ele foi nobre. Ele foi nobre. Ele disse, mas pai, isso aqui não está falando nada disso. Mas é claro, o texto tem que falar alguma coisa. E o que ele fala é o que é. Né?
Ali não está dizendo que a gente tem que construir templo e nem que a gente tem que ser judaico. Ali simplesmente está dizendo que Jesus falou o profeta Isaías para eles e diz que nele se cumpriu aquela profecia. E a partir daquele momento, aquelas pessoas com aquela teologia, exatamente que tinha essa teologia, eles que tinham essa teologia, quiseram matar Jesus. Entende? Como que faz cair uma heresia? É só ler o texto direito. Eles também leem o texto, só que eles leem do jeito que eles querem ler, puxando para aquele tipo e não para Cristo, como centro de tudo. É uma situação lamentável, né, amados? É uma situação, assim, terrível. Então, na Inglaterra tem um movimento lá, ele chama Inog. Inog é basta. Basta. Inog, coisa desse tipo. Tem até um site, quem quiser lá no site vai ao www.inog.org.uk. Vale a pena lá conhecer o site, que é um movimento chamado assim, basta. Basta. Nós não queremos mais ser objetos. Eles não são cristãos, mas eles são pessoas que estão tentando levantar uma voz contra o esmagamento da capacidade humana de pensar. Já pensou, irmão? Então nós, povo de Deus, a gente aqui, sendo tocado pela palavra do Senhor, precisamos continuar firmes, aprendendo a interpretar a nossa história, a história presente, a história futura, a condução da história do jeito certo. Então, irmãos, em Gênesis 25, tem um momento ali também que serve para a gente pensar sobre as coisas esquisitas que acontecem. Gênesis 25. Vamos ver ali. Gênesis 25. Todo mundo vai lembrar, não é possível? Porque lá no versículo 27, Gênesis 25, 27, registra a palavra de Deus aqui, o caso de Esaú com Jacó. Lembra disso, né, irmãos? Irmãos, que coisa mais absurda que aconteceu aqui. O Esaú, ele tinha algo espiritual na vida dele como herança. Algo grandioso, irmãos. Algo grandioso. Ele tinha o direito de... Quem lembra? Primogenitura. Era uma bênção familiar. A mais querida bênção das famílias. Direito da primogenitura. É uma coisa profética. É uma bênção profética. Jesus é o primogênito. É algo que liga profeticamente. Algo que ele estava recebendo naturalmente. Mas aqui tem assim, no versículo 27, olha só o que diz aqui. Começa o versículo como? Cresceram os meninos. Olha só, irmãos. E aí diz como é que eles cresceram. Um saiu... varão perito na caça. E o outro, pacato, habitante de tendas. E aí tem o primeiro programa de culinária, porque o Jacó, ele era bom na culinária, ele era um mestre, diz na França, diz na França, maître, tá vendo? Eu sei, chef. Então, temos aqui um professor de francês, qualquer coisa eu peço ajuda. Então a gente tem um maître e a gente tem um caçador. Lamentável, né, irmãos? Se a gente comparar com Lucas 2, 42, Lucas 2, lembra? Diz lá, crescia Jesus, estatura, sabedoria e graça. Aqui não, aqui um cresceu, caçador e culinário. Né, irmão? Não é que é errado ser caçador, nem trabalhar de culinário.
mas eles esqueceram de crescer em estatura, talvez cresceram em estatura, né? Sabedoria e graça não cresceram, irmãos. Não cresceram. Então, a falta do crescimento correto nesses meninos que cresceram, tem gente que se contenta com isso aqui, ó. Cresceram os meninos, tá bom demais. Um é caçador, outro trabalha na cozinha e faz comida e tudo bem, faz a melhor comida até. A comida do Jacó era maravilhosa. Era tão maravilhosa que todo mundo se deliciava daquela comida. Era maravilha. A pessoa pode ser o mais exímio caçador, o mais exímio cozinheiro, ou seja lá que missão, que dom que ele tenha, que habilidades, que vocação que ele tenha, pode ser o melhor que for nas suas habilidades. Mas se ele não tiver sabedoria e graça de Deus, irmãos, o Esaú aqui, ele perdeu o paladar espiritual, ó. O prejuízo do Esaú, da família inteira, né, irmãos? Mas o prejuízo do Esaú foi muito grande. Ele perdeu o paladar espiritual, ele já não sabia mais o que era coisa boa espiritualmente. E o outro, que também não tinha sabedoria nem graça alguma, ele quis enganar o irmão e comprar aquilo que não era dele. Irmãos, que coisa mais diabólica dentro da família. E conseguiram fazer essa trama toda, está aqui, registrada aqui. Quando ele acabou de fazer aquela comida, o irmão dele, ele esperou o irmão dele vir com aquela fome, e ele falou isso, né? Eu tô com uma fome, me dê logo essa comida que está um cheiro maravilhoso. Aí o irmão dele falou assim, só se você me trocar com a primogenitura tua. Ah, rapidinho, foi lá e trocou. Quer dizer, irmãos, não tem discernimento nenhum. Hoje em dia está cheio de crentes assim. Ele não tem discernimento algum. Ele vai para qualquer teologia, ele vai para qualquer... Irmãos, ele vai para qualquer lugar, para qualquer igreja. Tem uma declaração de fé que eu li muitas vezes nos certificados de batismo. Aquilo ali, irmãos, não pode suplantar a Escritura de Deus, mas suplanta, né? Suplanta. Um dos pontos que está lá escrito é assim, que eu ainda me lembro até hoje, que eu li umas 1000 vezes, né, irmãos, aquilo ali. Só num ano nós lemos umas 300 vezes, que foi lá em Porto Ferreira que nós fizemos aqueles 300 batismos, né, aquele ano lá. Até teve uma pessoa que nos acusou de que a conta de água estava muito alta, né? Porque teve 300 batismos, né, irmãos? Foi sabe, o paladar espiritual das pessoas também é esquisito, irmãos, também estranho, né? Então as pessoas assim elas estão numa situação que a gente precisa muito clamar ao Senhor por misericórdia, né? Como é que cada um cresce? Como é que cada um deve crescer de fato? Deve crescer em estatura, deve crescer em sabedoria, deve crescer em graça. Senão, lá vai as trocas mais hediondas que podem acontecer. E o mais impressionante é que os próprios crentes não percebem se eles estão trocando algo errado. Eles acham que está tudo bem. Irmãos, já não tem capacidade crítica de olhar para a palavra e falar: misericórdia, meu Deus, me ajude a fazer só o que está aqui na tua palavra. E fazer isso, fazer, né? Esse movimento do Espírito Santo pela palavra de Deus, que está nos levando a ser a Eclesia do Senhor, ele sempre foi assim, desde Cristo, e vai continuar assim até o dia que Jesus voltar. Mas muita gente já tem se levantado e tem dito assim: mas pastor Heber, essas palavras nós ensinamos a mesma coisa na nossa comunidade. Não duvido, se não ensinar também isso é um absurdo. Agora, pegar e fazer o que está escrito na Escritura é outra coisa. Para pegar e deixar tudo que não é para viver como é para ser, aí é outro. Aí que fica, aí que está a diferença entre sabedoria e somente o saber humano. A sabedoria é quando a pessoa vai naquela direção, né, irmãos? Então, amados, como cada um vai crescer, né? Não se pode negociar nada espiritual, nada. Não se pode vender. Como dizia um professor também, ele dizia assim, que o povo de Israel, ele pereceu no deserto de tanto dançar em volta do cordeiro de ouro.
né? Ele ficou lá, em torno do cordeiro de ouro, era um cordeiro, porque eles quiseram representar em ouro o cordeiro que tinha tirado eles do Egito. E fizeram um cordeiro de ouro bonito. Então tem gente que representa as coisas de Deus corretamente. Eles fizeram um cordeiro. Foi um cordeiro ou não foi que foi morto lá no Egito? Não foi o sangue do cordeiro que foi colocado na porta? Foi. Mas não era para fazer cordeiro de ouro. Tem muita gente que faz representação das coisas de Deus, mas não é aquilo que é para ser feito. Não se pode fazer aquilo. Mas como que a gente vai saber? Pela palavra, né, irmão? Mas está satisfazendo. Está satisfazendo, ficaram satisfeitos. Aí ficaram lá, realmente. Né? Bom, irmãos. Claro que a tentativa do diabo é inculcar, né? Jogar dentro da cabeça, impactar a pessoa de maneira que ela aceite sem ter condição de refletir. Então nós vamos entendendo a palavra pela graça de Deus, que o Senhor nos fortaleça, né? Uma outra coisa impressionante também, talvez a gente suporte ouvir isso, a ceia do Senhor mesmo, né? A ceia do Senhor é uma ceia, irmãos. É uma ceia, né? A ceia do Senhor é um jantar que os discípulos estavam juntos, ceando, né? Ceando. Então, o significado da ceia, do cear em quantidade, juntos, em quantidade de pão, né? Para se realmente, de fato, saciar. É um símbolo que precisa estar de acordo com aquilo que está se fazendo. Mas, por diversos fatores, os evangélicos foram diminuindo a quantidade de pão cada vez mais, e quase a gente não enxerga o pão quando a gente vai fazer a ceia do Senhor. Isso não é mais ceia. Não é, né? Mas a gente está se convertendo. Eu já falei para meus alunos que a gente está se convertendo. Algum dia vamos fazer direito, como fazia Jesus no Novo Testamento, como faziam os discípulos no Novo Testamento, os apóstolos no Novo Testamento. Eu quero muito que o Senhor me ensine. Ele está me ensinando, mas é preciso que o Espírito Santo, mais ainda, mesmo diante da palavra, me limpe de coisas que não são. E é difícil, mas o Senhor vai fazer isso. Eu espero que antes da volta do Senhor, antes de eu ir para o Senhor, a gente consiga fazer a ceia como ela é, naquele momento que Jesus fez ser, e que deveria ser sempre assim. Mas nós vamos celebrar o Senhor nesse cear agora, né? Que a minha Margarida vai tocar 340. Nós vamos cantar o hino 340. A irmã Nancy vai. Opa, deixa eu pegar o hino aqui. Grande Salvador, sobre a cruz morreste para me salvar, tu padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Vamos ver. Nós terminamos em outro ponto. Mas tudo bem. Isso tudo é assim mesmo.
Na próxima estrofe a gente vai terminar certo. A Margarida tentou nos acompanhar, teve que fazer um retrocesso lá, mas tudo bem. Amados, o Senhor é tão precioso, né? Que nos chamou e nos guardou. O texto lá diz assim, ele nos encriptou, né? Uma linguagem até usada na tecnologia, né? Que ele faz encriptar, guardar de uma maneira que ninguém sabe o código, só Cristo. Então, ele nos guardou. E assim, guardados em Cristo, querendo muito, cada dia, nos deixar moldar por Ele. Ele chamou os seus discípulos e tomou o pão, falou, agora nós vamos celebrar a minha pessoa. Então, Jesus abençoou aquele pão. Então vamos orar. Querido Senhor, realmente em Ti, ó Deus querido, no Senhor Jesus, o alimento do céu, o maná que veio do céu para nós, que é Cristo, nós não temos mais nenhuma fome, Senhor. Nós somos saciados o tempo todo por Cristo. E nós estamos aqui juntos, agradecendo pela Tua palavra, agradecendo pelo Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele é, tudo que Ele foi e será, tudo que fez naquela cruz. Nós Te agradecemos pela entrega daquele corpo do Senhor. Ele se deu por nós. Nós Te louvamos, Senhor eterno, pelo Teu amor por nós. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. E como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém, né, amados? E assim nós vamos cantar a segunda estrofe. Enquanto a irmã Nancy entrega. Super. Só em Ti confio, grande é Teu amor. Nunca desprezaste um só pecador. Que contrito já Te procurou, pela Tua graça salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Amém, né, amado? Então, queridos, no Senhor, irmãos aqui, irmãos em todos os lugares, o Senhor tomou um cálice e novamente Ele deu graças. Então vamos juntos dar graças também. Senhor querido, nós estamos celebrando aqui com gratidão e alegria no nosso coração, Senhor. A redenção que o Senhor fez por nós. Em Ti, Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus está a nossa redenção. Nós estamos aqui alegres porque agora não há mais separação entre o Senhor e nós. Nós estamos aqui alegres, ó Deus querido, porque há de chegar o dia em que Tu virás, que o Senhor Jesus virá. Esse céu que nós contemplamos todo dia, que parece tão natural e tão imutável, ele está sendo guardado para ser aberto no dia exato da vinda do Senhor Jesus. E nós Te louvamos
porque a nossa redenção está em Ti, e para junto de Ti nós iremos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Então, amados, como Jesus nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, eterno Deus, na condução do Teu Espírito Santo, Senhor, que nos leva por Sua graça, Seu amor, Seu poder, e nos entregará em Tuas santas mãos, como Tua eclesia, Senhor, os Teus chamados, separados de todo o mundo. Nós subiremos, seremos levados das mãos do Espírito Santo para sermos entregues em Tuas mãos. Assim nós Te louvamos, porque pelo poder de Cristo, pela pessoa, pelo corpo, pelo sangue derramado naquela cruz, é que nós temos essa redenção. Nós oramos aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, vamos cantar a terceira e a quarta estrofes. Se em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste o teu Israel. Tu excelsa graça nunca faltará. Oh, quem Te confia não perecerá. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sempre em Ti confio, grande é Teu poder. Tu os inimigos podes bem vencer. Salve-me seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Teu amor. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Amém. É verdade, irmãos. Então, assim seguimos, né? Que o Senhor nos conceda essa graça de crescermos também, né? Em estatura. Alguns estão crescendo em estatura ainda, né? Outros já não vão crescer mais em estatura, outros vão diminuindo. Mas em sabedoria e em graça, como tem sempre a possibilidade de crescer, desde pequenos, seja a idade que for, né? Essa é a graça tão grande que Deus nos dá, a Sua sabedoria e a Sua graça. Que o Senhor nos conceda esse crescimento por causa do Seu amor, por causa do poder que há em Cristo e da direção que há no Espírito Santo por Sua palavra, né, irmãos? E vamos ter um suco, a continuação da nossa coinonia ali, né? Que Deus abençoe todos. Qualquer uma oferta pode ser entregue ali. Que Deus nos guarde. Os irmãos, vamos orando, porque o irmão André
e a irmã Letícia, já falamos, eles estão grávidos, né? Mas tivemos uma luta muito grande essa semana. Muito grande, porque na quinta-feira, numa consulta, a irmã Letícia foi consultar, levou o último dos ultrassom e a médica fez um laudo. Primeiro perguntou a ela assim: você está vendo barriga em você? Né? Você acha que você está grávida? Feto não localizado. Grifou. Você vai ficar no Rio ou vai para São Paulo? Eu vou para São Paulo. Chegando lá, curetagem imediata. Quinta-feira, eu cheguei lá na quinta de manhã. Né? E eles tinham chorado muito, orado ao Senhor, falaram com Deus, Deus tranquilizou o coração deles, e na sexta-feira nós fomos juntos a outro médico. Fez um ultrassom, e eu filmei o ultrassom todo, e as primeiras coisas que aconteceram no ultrassom foi o coração batendo. E depois o médico foi falando, André perguntava, tudo está bem? Tudo bem. O cérebro, coluna, 12 semanas, o que deu para ver, perfeito tudo. Nós chorávamos ali, né, com aquilo gravado, e foi uma bênção muito grande na sexta-feira, né, irmãos? Algo de Deus aconteceu lá naquela sexta-feira, de graça, assim, da graça do Senhor. Aí sábado nós viemos todos para Campinas, fomos para Campinas. Né? Eles ficaram lá, estão procurando um apartamento em São Paulo porque vão se mudar. Então a empresa do André está montando um QG em São Paulo, então ele vai sair do Rio de Janeiro, e é para nós também uma alegria muito grande, como o André fala, cheguei mais perto, pai. Né? Então está melhor, está mais fácil, vai ficar melhor também. Então acho que encontraram um apartamento lá ontem. Né? Então vamos continuar orando, porque eles passaram essa luta. Cada um dos irmãos que estão aqui já passaram lutas tremendas também. Eu sei que vocês têm passado, alguns já compartilharam lutas, e a gente passa por lutas. Mas lembra que o Senhor disse a Daniel: bem-aventurados aqueles que suportam um pouquinho mais, porque vocês vão entrar na graça de Deus, e na bênção de Deus vocês vão receber a bênção. O Senhor é fiel, Ele vai guardar a gente, né, irmãos? Nós vamos passar lutas, mas o Senhor guarda as nossas vidas. Né? Então eu queria muito dar graças a Deus por esse momento de vitória que aconteceu, e o bebê está lá, firme. Né? Tem algum erro, né? Acho que sim, acho que foi, não sei. Acho que a médica pediu muito cedo o ultrassom. Aí não apareceu. Não apareceu. Ela pediu muito cedo. Ela Foi. Acho que poderia ter falado outras palavras, talvez. Né? Mas não. Acho que todos que lidam com pessoas sabem dessa ética. Né? Mas foi uma luta. Ainda mais a pessoa que recebe a notícia assim na hora, né? Mas realmente foi algum engano ali. Só explica pro bebê direito. Tadinho. Coitado do bebê. Não, o bebê tá lá. Inclusive estava pulando. Sumiu uma hora, não sei o que Apareceu bem. Tem que aparecer, Dudu, né? Apareceu. Escondeu atrás das alças, sei lá, né? Tava lá Ficou escondido. Tava lá. esconde, Tá né? brincando com a mamãe, né? Deixa eu só mostrar um pedacinho. Rapidinho. Porque às vezes acontece, né? Fica escondido atrás da alça, assim, né? E não aparece. Então, o pastor ontem mostra. Esse aqui foi o começo. Conta e mostra. O conto Som? mostra. Tem som? Tem, mas deixa eu só parar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Deixa eu pegar o meu. Porque ele disse que a primeira coisa que apareceu foi o som. O som. Só um pouquinho. Deixa eu pegar o meu som. Ontem mostro. Eu tava lá, o pessoal, você tava vendo, pastor? Eu tava. Pastor. Mas não se preocupem, Ele vocês foi, não ficou filmando tudo. se preocupem. Eu tava lá atrás do bioma. Do pano. Eu tava atrás do pano. Só um pouquinho. A parte técnica aqui tá rapidinho. Deixa eu ver aqui. Imagina, né? Deve ter ficado super emocionado.
Foi muito Podia ter emocionante. falado, vamos fazer o ultrassom, Pra confirmar, aí né? o exame iria dizer, né? Agora vamos. O médico tá falando para se posicionar melhor. Olha lá o meu netinho. Nossa! Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Não, as lágrimas desceram ali, né? Na hora desse som. Como é que ela foi? Ela ou ele? Assim. É, Primeiro no começo não aparece. Não aparece, só aparece um ponto, assim, uma coisa. O coração só aparece acho que depois da 9ª semana, uma coisa assim. Uhum. Tava com. Quando ela fez o ultrassom primeiro, acho que tava com 7. 7 semanas. É, então. Mas se esconde. é o bebê. Ela foi feito 3 vezes. Manuel, você gostava de brigar de esconde-esconde? Eu. Qualquer coisa a gente pergunta pra médica ali, ela a assessora da parte médica. Não sei, a gente diz que é só pede depois da 8ª semana mesmo. Não aparece, né? É. Até ela fez aqui o ultrassom, e não mulher. E daí só aparece um ponto, assim, né? Não é É, um foi, ponto, foi. assim, que pode ser um saco embrionário, assim. Sim, Eles sim. só falam que pode ser, mas Sim, é. Foi. Esse é o drag. Ainda. Depois você pode botar o coração batendo de novo. Esse é o drag. Deixa eu espiar um pouquinho ele aqui. Ó, agora dá pra ver melhor. Dá pra ver, né? É que não era uma filmagem boa. Eu tava no escuro e tava filmando o que dava. Aí deu um pouquinho. já não era pra entrar na sala, né? Não sei como é que deixaram o pastor entrar. Pode. Pai, olha lá. O pai olha lá. Foi Não, meio- não foi uma coisa assim? muito estranho. Mas foi por Deus. Não, porque Não é? tem os seus porquês. É verdade, verdade. É, ele arranjou uma câmera e falou, mas é que eu tenho que filmar. É. Geralmente eles pedem pra levar um CD, né? Que daí grava Sim, o original, né, é, pastor? é, eu vi lá. DVD, né? Tem lá. É, uma loucura. Tem que levar um DVD, pastor. É verdade. Tinha lá mesmo um negócio de gravar. É, de DVD, É bem né? acoplado no equipamento. Isso, daí grava o original. O próximo é. Próximo vai. É igual aquelas gravações de que você vai no cinema e grava. É, isso aqui é pirata. Gravação pirata, não se preocupe. Não. Ele se mexia muito. Deu uns Mexia, puladinhos? Deu umas mexidinhas, parecia um bracinho. Vai saber, a Letícia também pensa. Eu também. Você fica. Vamos ver. Daqui a pouco vem o coração de novo. O André pediu, né? Mas foi uma bênção, viu, irmãos? Essa parte toda assim. A Sônia deve ter dado, mexido os pauzinhos. Não, mas isso foi lá no Rio. Foi lá no- Esse foi no Rio. Mas aqui não. Aqui foi o primeiro. Aqui não entrei, nem pude, nada. É, eles não deixam. Aqui nada, me deixaram pra fora. Não deixam. Eles devem estar assistindo. Vocês estão assistindo? Ah, com certeza, o André está assistindo. Ana Rosinha, Ana Rosinha. Agora fui. É só, tá acabando, irmãos. A gente fala um monte de besteira, esquece que eles estão online. Eles estão falando que meu pai está pronto. Olha lá, turma. Também, nós somos avós de primeira viagem. Primeira, né? Tem primeira que- vez, tem que entender nós. É.
Ele estava lá tudo empolgado. Ideia de tempo. 3 meses ou 2 semanas. Cada semana um pouco. Nossa, como é que eles sabem, né? É pelo tamanho, né? Nossa, foi tão emocionante, eu vi pela primeira vez. É? Nossa, meu Deus. É muito emocionante. Isso, acho que é isso. Parabéns. Estamos vendo, o André falou, estamos vendo, pai. Como é que pode? Eu estava pensando que vocês não estavam vendo, eu estava falando nada para ninguém saber. Lógico Olha que eu tô aqui, assistindo. olha aqui, estamos vendo, pai, apareceu escrito aqui. Pronto, irmãos, foi uma bênção, viu, irmãos? Que legal. Então, graças a Deus, né? Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe nossas crianças que estão crescendo. Né? Que eles cresçam, mas não só estatura, né? Sabedoria e graça. Queria que algum irmão quer fazer essa intercessão para os nossos que estão crescendo, que tem desde os bebês até eles e todos nós também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada porque ouvimos a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos estar crescendo a cada dia, entendendo exatamente o que queres de nós, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, pelas crianças aqui, da nossa coinonia, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um. Meu netinho também, Senhor, que está vindo, já está forte, Senhor. O Senhor possa estar abençoando cada um deles, Senhor, que eles realmente possam estar crescendo em graça e sabedoria, Senhor. E que os pais possam estar atentos, Senhor, a isso, Pai, que eles possam estar aprendendo de Ti desde cedo. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos, que Deus abençoe. Tem lá um refri. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Meu filho, Deus abençoe. Manuel, Deus abençoe também. Que coisa, né? Não, mas eu a tinha- qualidade do ultrassom. Eu acho que foi. Mas foi o que você falou, foi muito antes. E aí daí ela pensou, sei, Viu, mãe? Eu tinha dito pra ele. Porque muito cedo assim não aparece mesmo. Quando eu tava doente. Você nem falou pra ela, né? tá indo tudo bem, foi uma bênção. Sim. Mas a médica perguntou. Isso pra ele. Ah, Falou? Mas você não falou? Nada. Que era permitida, que é o sim, Nada. que não dava pra ver? Não. Um ano mais velhinho. Ó, mas só se ela teve algum problema com o Felipe. Se ele não se endireitar esse. Vai ficar assim, ó. É assim, ó. Sempre faz assim, ó. Isso, e é assim que é. E relaxa, tenta relaxar. Não, filho, não. Ó. Queridos, Deus abençoe. Então vocês estavam aí vendo todo mundo, né? Não aqui. Então, André, querido, Letícia, Deus abençoe. Bebê, Deus abençoe. Mãe, Deus abençoe. Pri, Cris, todos os irmãos da Coinonia em Campinas. Se Deus quiser terça, vamos estar juntos. Deus abençoe os irmãos de toda parte. Deus abençoe, queridos, em todos os lugares que temos podido receber as notícias de vocês. Alguns sabemos que vocês estão com a gente orando por causa da presença que aparece na visita do site. Então nós somos imensamente gratos a todos que têm entrado, que têm orado e batalhado junto, querendo muito que o Senhor conduza conforme a sua palavra e que estão se deixando conduzir conforme essa palavra. Então Deus abençoe, queridos. Nós estamos assim, Pastora, eu vou indo também. Deus abençoe. Hoje está muito quente. Muito. Ela já chamou. Então tá bom. Tia Bárbara, Deus te abençoe. Fica firme. Estamos orando. Pastor, Deus abençoe. Amém. Deus Hoje abençoe. foi excelente. Deus abençoe também. Não saí
satisfeita, não. Amém, amém. Quero sempre Amém. mais. Que maravilha. Deus abençoe. Mas foi bem, foi muito bom. Tá bom. Eu queria, depois que a gente... Fazer o quê? Ah, sim, claro. Só pra gente Só falar vou- uma coisinha. Tá, só vou desligar aqui, pra não ficar... Vou desligar, irmão, senão vocês vão ficar aí vendo a sala. Tem os irmãos indo pra lá, uns lá, indo lá pra dentro, e vai ter um guaraná, e vai ter, acho, bolacha. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês.